Bom dia, alunos do nono ano. Hoje nós iremos fazer a correção do nosso exercício referente à nossa aula anterior, ok? Então, na aula anterior, nós estávamos estudando os átomos e a sua distribuição eletrônica. No exercício número 1 do exercício passado ficou para vocês, então ele pedia para você fazer a distribuição dos elementos, essa distribuição em camadas. Então, no caso, o fósforo, ele apresenta número atômico 15. Então, para você fazer essa distribuição eletrônica em camadas, nós temos, lembrando que nós estudávamos na aula passada as camadas K, L, M, N, O, P, tá? Então, de acordo com as camadas, nós temos seu nível energético, ou seja, distribuição eletrônica desses elementos, tá? Bem, então vamos lá. Então, nós distribuímos aqui, no caso do fósforo, a camada K com 2 elétrons, a camada L com 8 e a camada M com 5, somando assim 15, ou seja, o número atômico 15, o número de elétrons também, tá? Criptônio. O criptônio, ele apresenta o número atômico 36. Então, eu vou fazer assim, ó. A camada K com 2 elétrons, a camada L com 8 elétrons, a camada M com 18 elétrons. Então, observa que quando você soma aqui, você já tem 28, tá? Então, para 36, olha aqui, 36 menos 28, olha só, estou fazendo um cálculo rápido, mas você já sabe fazer isso de cabeça, então 16 menos 8 dá 8, então nós estamos precisando só de 8, então K, L, M, a camada N, eu vou precisar somente de 8 elétrons para somar os 36, que é o número do criptônio. Próximo, o zinco. Eu vou colocar aqui, representar a camada K com 2 elétrons, a camada L com 8 elétrons, a camada M com 18 elétrons. Então, somando aqui, nós já temos 28. Então, de 28 para 30, nós vamos precisar somente de 2 elétrons. Essa é a distribuição em camadas, no caso do zinco. Prata. Vamos lá. Camada K com 2 elétrons, a camada L com 8 elétrons, a camada M com 18, a camada N 28 para 47, então nós temos 47 menos 28, nós estamos precisando de 17 menos 8 dá 9, 3 menos 2 dá 1, então precisando de 19. Verifique que a camada N, ela suporta 32 elétrons no seu nível. Porém, nessa situação, como a camada N vai ser a última camada, a gente nunca vai deixar, de acordo com a distribuição eletrônica, esse nível aqui com mais de 8, tá? Ou seja, a última camada nunca ela vai ficar com mais de 8, tá? Sempre menos ou igual a 8. Então, como eu estou precisando de 19, então o que eu vou fazer? Na camada N, que suporta 32 elétrons, eu vou colocar 18 e na próxima camada MNO, na camada O, eu vou colocar 1 elétron, então o 19 que eu estava precisando, tá? Então aí nós temos o total de 47 elétrons distribuídos, ou seja, nas camadas do elemento prata. Exercício número 2. Nós vimos que o átomo ele apresenta elétrons, prótons e nêutrons. Sendo que, e massa também, né? Sendo que o elemento químico em si, quando eu dizia para vocês lá na aula anterior, se você tem o número de massa, para você encontrar, para você encontrar o número de massa, você vai ter a massa é igual ao número atômico mais o número de nêutron. Isso a gente viu na aula passada, tá? O número de nêutron é igual a massa menos o número atômico. Lembrando que se você tem número atômico, o número atômico é igual ao número de elétrons
que é igual ao número de prótons. Isso de um elemento no seu estágio normal. Mas vamos para a questão. O carbono, ele apresenta número atômico 6. Então, se ele apresenta número atômico 6, então o número de elétron dele é 6 e o número de próton também é 6. A massa desse elemento, já está dizendo aqui, ó, é 13. Eu só não tenho o número de neutro. Então, como a fórmula diz que para mim encontrar o neutro, eu vou pegar o número de massa menos o número atômico. Então, eu vou diminuir aqui, ó, 13 menos 6, massa menos o número atômico. Logo, eu vou encontrar 7. 7 mais 6, 13, ok? Então, aqui é o número de neutro. Enxofre, vou fazer o mesmo processo. Número atômico é igual a 16. Se eu tenho número atômico, eu tenho número de elétrons, que é 16, e tenho número de prótons, que também é 16, tá? Lembrando de novo, número atômico é igual ao número de prótons, que é igual ao número de elétrons. Número de massa do elemento. Esse elemento apresenta, no caso do enxofre, apresenta 32. Eu vou encontrar o número de neutro. Para me encontrar o número de neutro, eu vou pegar o número de massa, que é 32, e vou diminuir do número atômico, que é 16. Logo, o número de neutro é igual a 16. Então, você vai observar. Número atômico, 16. Elétron, 16. Próton, 16. E, nesse caso, o número de neutro também 16. Ferro. Número atômico 26, elétron 26, próton 26. Número de massa. A massa vale 56. O número de neutro é igual ao número de massa menos o número atômico. Logo, o número de neutro é igual 16 menos 8 dá 8 e 4 menos 2 dá 2. Ok? 16 menos 8 dá 8, 4 menos 2 dá 2. Então, o número de neutro nessa situação aqui vai ser 28. Urânio, número atômico 92, número de elétrons 92 e número de prótons também 92. O número de massa do urânio é 238. O número de neutro vai ser o número de massa, não esqueça aí, número de massa menos o número atômico, que é 92. Logo, o número de neutro é igual. Então, nós temos, fazendo a nossa continha, 8 menos 2 dá 6, 13 menos 9 dá 4, e aqui vai dar 194. Vamos ver se está certo? Só tirando as nossas dúvidas. 98, 2, 8 menos 2 dá 6, 13 menos 9 dá 4, dá 146, certíssimo, tá? Então, aí você encontrou o número de neutro. A terceira parte do exercício pedia para você, ou seja, para você escrever as partículas do átomo. As partículas do átomo, ele apresenta os prótons, deixa eu escrever aqui, prótons, apresenta os nêutrons e apresenta os elétrons. Lembrando que quando nós estudávamos o átomo em si, nós vimos que no núcleo do átomo estão os prótons com carga positiva e os nêutrons com carga nula, tá? Ao redor do núcleo do átomo está a eletrosfera. Nessa eletrosfera estão os elétrons, tá? Vamos supor que aqui a primeira camada é a camada K, comporta no máximo 2 elétrons. E assim sucessivamente. Então, quer dizer que aqui é a eletrosfera, tá? Dependendo
do elemento que você está trabalhando vai apresentar o número de camadas e a distribuição eletrônica de acordo com a tabela que eu dei para vocês. Primeira camada K, no caso seria essa aqui, com 2 elétrons, a camada L com 8, a camada M com 18 e assim e as outras camadas até completar as 7 camadas. Ok? Prótons, nêutrons e elétrons. Prótons, carga positiva. Nêutrons, carga nula, e elétrons, carga negativa. A distribuição em camadas, ou seja, quais são as camadas eletrônicas? K, L, M, N, O, P, Q. Aí é só você pegar lá naquela nossa tabela e colocar aqui. K com 2 elétrons, a camada L com 8 e assim sucessivamente. A próxima questão diz assim, o que é... Olha só, quando eu coloco aqui Z, eu estou me referindo ao número atômico. O que é o número atômico? O número atômico é a identificação do elemento químico. É ele que vai identificar o elemento químico. E esse elemento, no caso, o número atômico, ele serve para facilitar o estudo dos pesquisadores, dos químicos, no caso, tá? Então, a partir do momento que você conhece o número atômico de um elemento, fica fácil você ir lá na tabela periódica e vai diretamente no elemento a qual você está se referindo pelo número atômico. Então, é a identificação do elemento químico. E uma das questões que tinha lá no nosso exercício também, que dizia assim, qual é a teoria de Dalton, né? Quer dizer, em que ele se baseava? Por que ele ficou conhecido com essa teoria de Dalton sobre o átomo? Então, o Dalton dizia o seguinte, ele fazia a comparação do átomo com uma esfera maciça e indivisível. E aí a gente viu a teoria de Thomson, a teoria de Rutherford, então cada um tem uma teoria que essas teorias contribuíram para o estudo dos átomos, ok? Então aí foi a correção do nosso exercício e a gente espera que você tenha acompanhado e até a nossa próxima aula. Obrigada!